Na primeira parte, vimos a tentativa e o fracasso do Brooklyn Nets em tentar montar uma equipe para ser campeão da NBA. Depois de trocar múltiplas escolhas de primeiro round por jogadores que ficaram por no máximo uma temporada e meia, além de outros atletas também caírem bastante de produção, a equipe encontrava-se em uma situação extremamente complicada. Era um dos piores times da NBA, porém não podiam nem usar suas próprias escolhas. Assim, seu processo de reconstrução não seria fácil, mas a direção estava determinada a mudar as coisas. Nesse vídeo, vamos ver como a equipe se reergueu depois da catástrofe que foi a troca com os Celtics. Para iniciar o processo de reconstrução, a equipe precisava das pessoas certas para seguir em frente. Após a demissão de Billy King, alguém que provavelmente vai acabar como um dos piores GMs da história, o pior se você pedir para um fã do Nets, a franquia contratou Sean Marks para substituí-lo. Esse foi o primeiro passo em direção a um desafiador projeto de reconstrução, considerando que a equipe era composta por atletas que já haviam passado há muito tempo de seus auges e jogadores que, se formos bem honestos, nem deveriam estar atuando na NBA. Eu não vou mentir, deve ter sido horrível ser um torcedor do Nets naquela época, porque, olhando a situação da equipe, sem nenhuma perspectiva de ganhar, sem a habilidade de assinar com alguém relevante, ao mesmo tempo que não adianta perder de propósito porque você nem vai aproveitar suas escolhas, qual era o motivo para continuar torcendo para uma equipe que naquele ponto não parecia ter nenhum objetivo? De qualquer forma, olhando agora, eu diria que 2016 foi um ponto em que as coisas começaram a mudar e tudo isso se iniciou com a vinda de Sean Marks, que começou o processo de reconstrução. Na temporada de 2016-2017, um novo técnico foi contratado, Kenny Atkinson. Olhando assim, a maioria das pessoas, especialmente fãs, provavelmente coçavam suas cabeças se questionando o porquê de trazer tanto esse treinador como o próprio GM, considerando que possivelmente existiam nomes mais indicados no mercado. Mesmo assim, essa decisão se mostraria essencial para o futuro. Após a troca de treinador, eles precisavam de novos atletas, mas novamente, sem a possibilidade de trazer grandes nomes na agência livre ou de draftar alguém, eles tiveram que fazer o melhor com o que tinham. Primeiro eles trocaram Thaddeus Young, que veio de uma troca por Kevin Garnett, e receberam uma escolha que se tornaria a 20ª do draft. Eles a usariam para selecionar Caris LeVert da Universidade de Michigan. Além disso, eles assinaram com Spencer Dinwiddie e John Harris na agência livre, dois jogadores que tiveram inícios de carreiras bem ruins e acabaram dispensados por suas equipes. Esses três jogadores se tornariam a base para o time, com LeVert atuando como guard, Spencer Dinwiddie recebendo mais minutos pela primeira vez em sua carreira, aumentando sua produção, e Joe Harris se tornando um excelente arremessador de 3 pontos. O próximo passo foi buscar por algum jovem talento na liga e eles encontraram isso em D'Angelo Russell. O armador estava praticamente de saída dos Los Angeles Lakers por inúmeros motivos, a maioria deles envolvendo Magic Johnson, que não acreditava que ele poderia se tornar um líder. Assim, a equipe trocou Brook Lopez por D'Angelo Russell, apostando na juventude. Além disso, eles selecionaram Jarrett Allen no draft de 2017 com a 22ª escolha que eles adquiriram em uma troca. Eles basicamente montaram seu time com 2 escolhas baixas de primeiro round, 2 jogadores que haviam sido dispensados e a troca de um pivô de 29 anos por um jovem e promissor armador. Tudo isso sendo executado por Sean Marks. Bom, eles continuaram sendo bem ruins na temporada de 2017-2018, em grande parte pelo fato de Russell perder metade dela devido a uma lesão. Mesmo assim, eles eram uma equipe bem mais sólida e continuaram acreditando no seu treinador. Além disso, com escolhas de segundo round, eles selecionaram 2 estrangeiros, Dzena Musa, que não jogou muito ainda, mas algumas pessoas acreditam que ele pode melhorar mais, e Rodion Kurucs, que até jogou como titular em uma boa porção da temporada, sendo um bom arremessador de 3 pontos que conduz bem a bola. Assim, novamente, Sean mostrou excelente visão para usar suas escolhas mesmo sendo de segundo round. Entrando na temporada de 2018-2019, a equipe havia mudado. D'Angelo Russell foi selecionado como All-Star com 21 pontos por jogo. Spencer Dinwiddie veio do banco providenciando 16 pontos por jogo, disputando o prêmio de sexto homem. Jarrett Allen evoluiu, se tornando um incrível defensor dentro do garrafão, e Joe Harris teve o melhor percentual de bolas de 3 pontos de toda a NBA, arremessando 47%.
Com isso, a equipe chegou aos playoffs no 6º lugar e até conseguiram ganhar um jogo do Philadelphia 76ers. A surpresa é a rapidez de como esse time conseguiu se reerguer, considerando que eles montaram sua equipe sem usar nenhum dos métodos, digamos que tradicionais, sendo eles tendo escolhas altas no draft ou assinando com grandes nomes na agência livre. Literalmente o Nets montou seu time utilizando jogadores basicamente rejeitados e escolhas baixas que muitos não esperam muita coisa. Depois de executar talvez uma das piores trocas da história da NBA, se não a pior de todas, comprometendo as suas escolhas e indiretamente seu futuro, tudo por jogadores que já não eram nem de perto mesmo que antigamente, o time do Brooklyn Nets retornou aos playoffs rapidamente, mais rápido do que algumas equipes que estão se reconstruindo há muito mais tempo que eles, e agora o futuro do time promete muito. Depois de liberar o espaço em seu cap com algumas manobras, se preparando para a agência livre de 2019, o time do Nets conseguiu trazer não só um, mas 2 dos principais nomes entre os agentes livres, sendo eles Kyrie Irving e Kevin Durant. Eles perderam D'Angelo Russell obviamente com a assinatura de Irving, já que não fazia sentido manter os dois, mas ainda conseguiram uma escolha protegida de primeiro round no futuro. Além disso, eles assinaram com DeAndre Jordan, que sinceramente é meio estranho considerando que eles já têm Allen, mas de qualquer forma é outra boa assinatura. Durant, que se recupera de uma lesão, provavelmente não jogará essa temporada, então as chances dessa equipe disputar algo são baixas, mas mesmo assim, quando ele retornar, o time do Nets vai chamar muita atenção, considerando que algumas pessoas já olham esse projeto para a temporada de 2020 e 2021. Há apenas 3 anos atrás, víamos o desastre que havia ocorrido com essa equipe e provavelmente a maioria de nós imaginaríamos que eles seriam um dos piores times da NBA por muito tempo ainda. Provavelmente, a maioria de nós e quem sabe até mesmo os próprios fãs do time não acreditavam que o Nets chegaria nas discussões de um possível candidato ao título tão cedo, e se fosse falado isso para alguém 2 ou 3 temporadas atrás, todos iriam rir de você, mas agora é realidade. De maneira discreta e aos poucos, o time foi fazendo tudo certo, selecionando os nomes certos para comandá-los, além de escolher muito bem com as suas escolhas limitadas no draft e apostando nos jogadores certos. Agora, só nos resta esperar e ver como esse time vai se comportar, mas o futuro é muito promissor, mostrando exatamente como você gerencia uma franquia da NBA. Obrigado e até a próxima.